essa transmissão para além da fé, que são também dos princípios, traz a possibilidade de formação integral desse ser humano. E aí os valores relacionados ao tipo de pessoa que você tem que ser, uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Aprender a ser uma boa pessoa para você mesmo, para as pessoas que você convive e para o mundo. A formação humana que o colégio me oportunizou, eu acho que foi assim, os pontos altos e decisivos na minha vida. Inglaterra, século XVIII. O movimento metodista surge durante a Revolução Industrial como renovação. Conhecido como Clube Santo e iniciado por John Wesley e seu irmão Charles, o grupo tinha o propósito de dar o testemunho fiel da fé cristã. Um movimento evangélico e educativo que tinha por objetivo educar a classe trabalhadora se utilizando da literatura cristã nos estudos. A Kingswood School, primeira expressão metodista educacional, visava atender às necessidades das crianças. O movimento metodista migrou para os Estados Unidos da América. Ali, se consolidou e expandiu para os outros continentes. Na segunda metade do século XIX, o metodismo chega no Brasil, por meio da atuação dos primeiros missionários norte-americanos. Esses missionários, eles começaram a vir para o Brasil em duas etapas. Uma primeira etapa, de 1834 a 1841. Quando o reverendo Pitts chega ao Rio de Janeiro para uma missão exploratória. E posteriormente veio seguido por outros pastores que vieram desenvolvendo o trabalho metodista. Em 1841, esse trabalho se encerra. Foi se instalar apenas definitivamente no ano de 1871, quando o reverendo James Newman chega ao Rio de Janeiro. De uma maneira geral, o grande marco deste momento vai ser a fundação da Igreja do Catete no Rio de Janeiro, em 1878, pelo reverendo Ransom. É somente nessa época em que a Igreja Metodista é instalada, então, oficialmente em terras brasileiras. Mas antes disso, muitos outros pastores vieram, deixaram sua contribuição, deixaram o seu trabalho, um trabalho árduo, duro, não só no sentido da divulgação da proposta metodista de fé, mas principalmente no sentido de enfrentamento àqueles que se opunham a esse processo. Esses focos da Igreja Metodista no Brasil, eles se deram em São Paulo, em Saltinho, primeiramente, que é próximo a Limeira, Piracicaba, de Santa Bárbara. Posteriormente, avançaram pelo Rio Grande do Sul, culminaram no Rio de Janeiro, com a implantação da Distrital Metodista no Rio de Janeiro, sob a liderança do reverendo Ransom, e posteriormente se estenderam a Minas. Esse processo deu-se por essa linha e esses pontos foram marcantes dentro da divulgação do pensamento metodista e da fé metodista no Brasil. O envolvimento do metodismo com as questões da sociedade é uma marca histórica desde o seu surgimento. A proposta sempre foi usar a escola como parte da ação missionária, discipuladora e civilizatória. O berço do metodismo foi dentro de uma universidade, de uma escola. Para Wesley, a educação e a saúde são partes tão inerentes ao ser humano que não é possível se pensar salvação somente da alma, como se a alma fosse algo abstrato em relação ao corpo. As duas coisas caminham juntas, Wesley entendia que a Bíblia é o livro de crença, um livro de fé, um livro de prática, mas também Wesley não rejeitava, muito pelo contrário, incluía entre os fundamentos do conhecimento religioso a razão. Sem educação a gente pode até ter a pregação de um evangelho, mas não atinge o evangelho integral na vida das pessoas. Ele diz assim: o mundo é minha paróquia. A fé cristã, o desenvolvimento desta fé não estava limitado às quatro paredes do prédio, do templo da igreja, mas sim ela deveria ir em todos os setores da comunidade. Wesley dizia o seguinte: não creia em outro evangelho que não seja social.
O evangelho não é sectarista, ele une o espiritual com o social, há um cuidado integral. Sempre uma possibilidade de transformação da sociedade através da atuação daqueles e daquelas que solidificam a sua fé em Jesus Cristo. Cada um estar inserido no seu contexto, porque ele achava que o fato dele ser um cristão não o eximia de participar de todos esses problemas. Wesley percebeu que educação e formas de crer são confluentes. A educação metodista veio ao Brasil para a construção de uma obra educacional, como parte de sua missão. Começaram a vir para o Brasil 2 tipos de missionários. Um missionário preocupado com a igreja, criar a igreja, pregar a igreja, e outro tipo de missionário que tinha uma formação universitária muito boa e começaram a se preocupar com escolas e a fundar escolas. Era um ensino completamente diferenciado daquele jesuítico, forçado, ferrenho, né, tradicional. Propunha a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de ideias e, principalmente, a conjugação dessa liberdade de pensamento, de liberdade de ideias com a fé, com o amor. O metodismo pretendia ampliar pela educação o conhecimento do Evangelho para a busca do reino de Deus. E a educação, ela é a maneira que se tem de transformar um país, a maneira que se tem de transformar um ser humano. E ela sendo cristã, no nosso caso cristã metodista, baseado nos princípios wesleyanos e cristãos, nós temos tudo para sermos um sucesso e formar pessoas convictas, com sonhos e ousadia para executá-los. É inserir, né, neste tripé da educação, que é conhecimento, que é pesquisa, que é extensão, inserir também a espiritualidade. Então a preocupação do cristianismo, a autêntica, original, é uma preocupação muito voltada para a educação e para a ciência. Não é possível fé sem conhecimento, fé sem educação. Instrumento sempre presente na ação da Igreja, as escolas são a maior contribuição na expansão da educação metodista. É que vai conseguir mudar. Também não adianta ficar fazendo coisa que já não vou nem saber dela. A gente já tira as nossas conclusões precipitadas. As carteiras podem ficar bem. Um legado deixado pelos missionários, com projetos educacionais inovadores para a época e que permitiu consolidar a história da educação brasileira e da Igreja Metodista no continente sul-americano. Que evangelizar era educar, como educar era evangelizar. Herdeira de uma tradição que conta com mais de 277 anos, a educação metodista no Brasil se multiplicou e se consolidou.